Amém? Ok. Muito bem. Boa noite para todos, para a Shirley e o Walter, e parece que a Sandra, que não estava a semana passada. Eu abri a primeira reflexão na segunda carta de Paulo a Timóteo, pontuando praticamente duas coisas. A primeira é que o discipulador, que é Paulo, está no final da sua jornada com um status grandioso de apóstolo. Ele chegou no ápice da sua excelência, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está preocupado com um jovem discípulo, ele está pisando no chão da fábrica, ele está cuidando de pessoas, o título, o cargo, a posição não separou ele da prática do discipulado, do dia a dia. Essa foi a primeira coisa. Ele vai dizer que é apóstolo e, ao mesmo tempo, ele vai chamar Timóteo de meu filho amado. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que nós trabalhamos foi a maneira que ele expressa desejo em relação ao seu discípulo. Então, ele deseja a graça, ele deseja a misericórdia e deseja a paz. E ele deixa bem claro que essas coisas não pertencem a ele. Ele vai afirmar desta forma que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai. Isso significa que a gente não tem graça, a gente não tem misericórdia e a gente não tem paz. Aqui somos apenas canais do Senhor. É absolutamente incrível como Paulo encara essas coisas. E hoje eu quero trabalhar um assunto que logo no início da nossa caminhada aqui, logo que eu entrei, acho que uns terceiro ou quarto encontro, eu refleti sobre esse ponto hoje, que eu vou refletir hoje, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 7. E eu pensei algumas vezes de pular essa parte, mas eu vou falar as mesmas coisas com outras aplicações. E então eu vou exatamente pensar na condição de cada um de nós como discipulador e imaginar quem são as pessoas que, de alguma forma, estão na nossa linha de ação. Eu poderia imaginar, você também poderia imaginar, quem são aquelas mais próximas, quem são os meus Timóteos. Então, eu vou falar cada item e depois eu vou meio que entrevistar, vou escolher um de vocês e vou entrevistar, fazer algumas perguntas para ver como é que a gente está como discipulador. Bem, esse bloco de versículos, que vai do 3 até o 7, vai pontuar, basicamente, 4 práticas de um discipulador em relação ao seu discípulo. 4 práticas. E cada uma delas são extremamente desafiadoras. O texto, eu acho que vale a pena ler, diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver-te,
para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lógico, é um texto pessoal, né? Ele está escrevendo para o seu discípulo, como nós já sabemos disso. Agora, uma coisa intrigante, quando a gente faz essas leituras e olha para o contexto, é impressionante, porque nesse momento Paulo estava preso em Roma, numa cadeia, confinado, né? Numa cadeia, e uma masmorra fria, escura, e ele estava ali, sobretudo, apenas aguardando o dia em que ele seria decapitado, naturalmente, e assim foi. E, e então agora ele está pensando num discípulo. Olha que coisa mais interessante. Isso é hora de ficar pensando em pessoas, né? Mas porque, de repente, quando nós estamos num mau momento, a gente pensa num mau momento e em nós, e não nos outros. Então, é impressionante ver, eu caminho e conheço alguns discipuladores que, como eles se entregam às pessoas, como eles se dedicam às pessoas, às vezes eles estão precisando daquilo que estão dando para o discípulo, mas fazem com dedicação e com bastante amor. E Paulo, então, está aqui, ele está escrevendo, falando diretamente para aquele seu discípulo, que ele chamou meu filho amado, no versículo 1. E agora nós vamos destacar 4 coisas que ele efetivamente expressa. E a primeira delas é que ele tem um afeto paterno para com aquele seu discípulo, o discípulo de Jesus, né? Mas, na verdade, ele cuidava dele. Ele demonstra isso não apenas no versículo 2, quando ele diz meu filho amado, mas no decorrer da leitura que a gente fez. Ele mostra algumas coisas impressionantes. Ele fala de lágrimas, ele fala de desejo, ele quer ver ele fala de alegria, e é tudo isso meio que antagônico à situação, mas ele vai colocando, ele fala de recordação, lembro, e sobretudo, ele lembra de um momento nostálgico, ele faz referência às mãos dele sobre a cabeça desse discípulo, lá no versículo 6, ele vai falar sobre isso. Enfim, então, todas essas manifestações de amor, de estima, de ternura, é isso que aquelas pessoas que nós acompanhamos, que nós cuidamos, que nós discipulamos, é isso que eles precisam. Eu sempre digo, eles não querem um estudo profundo, eles querem o nosso coração, ou seja, eles querem esse afeto. Se a gente conseguisse demonstrar esse tipo de afeição, esse tipo de ternura, esse
tocar nas emoções sem querer ser emocionalista. Isso seria extremamente interessante para a vida do discípulo. Então, tem expressões, por exemplo, aqui, quando ele diz assim no versículo 3, ele vai dizer assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Já pensou você descobrir que tem alguém que lembra de você nas orações deles, e não uma vez por mês, mas noite e dia? O valor disso para o discípulo é algo grandioso, é algo espetacular. E Paulo ele registra isso, ele deixa isso é verdadeiro, até porque ele diz que isso é verdade, ele está falando diante de Deus, até porque ele vai deixar absolutamente claro que ele serve a Deus com a consciência limpa. Então, ele não está fazendo joguinho. Isso é verdade. Ele não está contando história, ele não está falando para agradar. Não, não. O que ele está falando é pura realidade. Eis aí um desafio nesse aspecto. Então, deixa eu perguntar para você, Sandra, pensando nessa questão de afeto, demonstrar afeto, afeto materno, afeto paterno, afeto, né? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para si mesmo, em relação às pessoas que você acompanha, que você discipula, hoje, você pode até eleger alguém sem falar o nome, não precisa ser geral, mas elege alguém. Que nota você se daria de 0 a 10? Para afetividade, Aham. eu me considero um tanto afetiva, viu, Josadac? Eu acho que Uhum. eu acho que eu daria um 8 na Olha, questão do cuidado. sim, sim. E uma outra pergunta que eu sempre faço, mas não quero fazer isso para você, mas eu sempre faço para mim mesmo, é se a pessoa sabe disso. o, Aí já é, eu passei uma experiência, Sandra, muito interessante. Tem um pastor aqui numa cidade vizinha que eu discipulo ele há quase 20 anos. Quando eu estava discipulando, comecei a discipular, ele não era pastor. Ele era um membro da igreja e evoluiu e hoje ele é pastor. Aliás, esse mês ele assumiu um cargo de superintendente, ele coordena umas 20 igrejas, além da igreja dele. Mas um dia ele me corrigiu, porque eu fazia uma certa avaliação e a minha avaliação era sempre para baixo, quando eu estava me avaliando. E ele diz: olha, eu já vi você fazer isso várias vezes, mas eu é que tenho que avaliar. E eu dou uma nota muito maior porque eu sou beneficiado. Então, a tua avaliação não vale, o que vale é a minha. E a nota dele, enquanto a minha era 5,5, 6,5, a dele era 8,5, 9,5. Aquilo me ajudou muito na época, no sentido de começar a olhar para as pessoas que eu estou acompanhando, para ver se eles manifestam algum sinal de que estão, de fato, experimentando aquilo que eu estou esperando que eles experimentam. Então, é um tema legal, a questão do afeto.
Nem sempre temos facilidade de fazer isso. Tem gente que tem mais, outros menos, né? Mas, enfim, esse é o primeiro grande assunto aqui que aparece de maneira muito forte. A segunda coisa que aparece no texto é afirmar o valor da pessoa. É impressionante como Paulo vai trabalhando isso no texto inteiro. Ele, além de afirmar virtude nele, ele afirma a família. Ele diz que, por exemplo, ele diz assim no versículo 4, lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da tua fé, sem fingimento, isso é uma afirmação, né? Eu gostaria muito que alguém me falasse que eu tenho uma fé sem fingimento. E só que ele não para por aí, ele diz assim: a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, estou certo que habita também em você. Olha que afirmação mais impressionante, imagine isso ficar registrado para a eternidade. Você fazer uma afirmação dessa, uma virtude que a pessoa tem, você ressaltar isso. Isso é de um valor absolutamente incomparável. Então, essa ideia da afirmação do valor da pessoa implica em afirmar as virtudes dela. É óbvio, né, que tem áreas que a pessoa que nós estamos caminhando com ela precisa melhorar, é natural, ninguém é perfeito. Mas também tem área que ela já progrediu. E a gente precisa ir observando nas áreas que a pessoa progrediu e afirmar ela naquelas áreas. Porque se a gente ficar batendo só na tecla do que ele precisa melhorar, aí ele pode chegar uma hora desmotivar. Mas se a gente diz, olha, você melhorou aqui, melhorou assim, melhorou assado. Eu fui dar um treinamento sábado, sábado agora, foi sábado agora, foi. Eu fui dar um treinamento aqui numa cidade vizinha e levei 2 ajudantes, né? E só um teve a oportunidade de falar igual a minha, a mesma quantidade de tempo. Foi um seminário relativamente longo, né? E toda hora que ele terminava a fala, e outro estava falando no nosso lugar, eu chegava para ele e dizia, rapaz, mas isso que você colocou é muito legal, vamos registrar isso, vamos melhorar o material com base no que você falou. E ele, no final, depois, a gente foi fazer uma avaliação, eu perguntei qual o ponto alto para ele do treinamento inteiro. Ele disse: foi você dizer que vai usar o que eu falei no material, no conteúdo, porque eu tinha preparado o conteúdo. Ele precisa melhorar? Sim. Por exemplo, Wesley, ele não usa o flip chart, né? Eu acho que ele deveria usar, mas isso é o mínimo. E ele, como ele é alemão, ele fica um pouco meio parado, né? Ele não se movimenta. Mas, gente, isso é o mínimo. Eu não tenho que ficar batendo nessa tecla. Eu tenho que ressaltar exatamente aquilo onde ele foi bom. Mas aí veio a pergunta, né? Ele me perguntou, Josa, você percebeu algumas coisas que eu posso melhorar? Opa, aí ele abriu a porta, né? Mas eu não misturei as coisas. Eu digo, não, depois eu te falo, eu vou pensar. Lógico que eu já tinha pensado,
e em um dado momento eu vou colocar isso quando o ambiente for favorável. Mas ali eu precisava era afirmar o valor dele, a virtude, os pontos altos, os destaques, os exemplos. E eu não estou inventando, foram exemplos excelentes. Ele nunca tinha ministrado junto comigo. Ele caminha num grupo comigo há uns 3 anos já, mas nós nunca tínhamos ministrado junto. Essa foi a primeira experiência. Então, é afirmar o valor da pessoa. Afirmar o valor da pessoa. Eu ia perguntar, eu gostaria de perguntar para Shirley. Shirley, como é que é? Você tem facilidade de afirmar, de enxergar virtude nas pessoas que você está cuidando e intencionalmente ressaltar, pontuar as coisas muito claramente, ou não? Você tem dificuldade de ver isso? Alguém falou que eu tenho facilidade. Falaram para Ah, mim que eu consigo ver, que eu afirmo as pessoas. Eu achei que não, hum, mas algumas, 2 ou 3 pessoas falaram que se sentiram afirmadas por mim em diferentes situações. Então, foi bom saber. sim. Acho que é uma coisa que eu aprendi com a minha discipuladora, né? Com a minha Uhum. mentor, com a Leni. Hum. Ela me afirmou muito. Olha que. Eu era muito insegura, eu era Uhum. muito ah, tímida. Eu era um Timóteo, que Uhum. eu me identifico com Timóteo. E ela sempre me afirmou muito. Então, eu cresci com ela e através dela eu acho que eu aprendi a afirmar outras pessoas também. Legal. E só para melhorar essa pergunta, hoje você consegue visualizar alguém que você objetivamente está discipulando bem de perto? Você teria como, não precisa falar o nome, logicamente, mas você consegue localizar alguém na tua mente agora? Ah, sim, tem 2 pessoas que eu Ó, vejo. ok. Então, 2 pessoas. A número 1, vamos pensar nas 2, a número 1 e a número 2. A número 1, qual é a maior virtude dela? A maior virtude, ela é uma pessoa muito generosa. Hum, Número 1, generosa. ela, em sentido assim, generosa com ela Ah, mesmo. uhum. Não só de coisas, mas ela se dá, sabe se dar. Ok. Legal, legal. Bem, e a segunda? A segunda é muito honesta, sabe? Oh, Ela é uma pessoa que é o que é. oh, legal, legal, legal. E isso não significa que a primeira não seja honesta. É Não, que legal, não, muito bom. não quer dizer isso. Eu só estou pensando assim, visualizando Hum, sim, características fortes das 2. sim. E, qual foi a última vez que você falou isso para as duas, separadamente, lógico? Você lembra? Ah, ah, para a primeira faz umas 2 semanas ou 3 semanas antes de ir para o Brasil, eu falei para ela que eu gostava muito disso. Além disso, não só que ela sabe se dar, ela sabe dizer não. Ah, legal. Eu falei para ela que apreciava que ela sabia dizer
ter limites na vida dela, em vez de só Muito legal. entendeu? Ela sabia quando se dar e quando dizer não, para ela não saber como é uma palavra em inglês, eu não sei a palavra em português. É uma pessoa que não tem limites, está sempre chega ao ponto onde não tem os recursos. Que se dá tudo que ela não tem recursos para dar para a própria família. Ela sabe como guardar os recursos para a família dela também. Legal. Legal, muito. E é lógico que talvez você não tenha essa informação, mas quando você falou, como você acha que ela recebeu isso? Como é que ela lida com isso? Você lembra como é que ela reagiu? Acho que ela apreciou meu input, ou meu feedback, né? Ela apreciou, Sim. ela gostou. Legal. Que eu dei para ela. Legal. É interessante, Shirley, que na caminhada, não da liderança, mas do discipulado, isso é imprescindível. Ou seja, um dos elementos do discipulado é exatamente afirmar o discípulo. Às vezes, ao invés de dar um estudo bíblico para ele, seria bom a gente... Eu aprendi isso com um amigo do Jaziel, o David. Ele era muito bom nisso. Ele era muito bom. Ele esperava a hora de dizer meus pontos que eu precisava melhorar, mas as áreas que eu era bom, ele deixava isso muito claro com muita frequência. Ele tinha uma atitude muito interessante. Normalmente, quando tinha uma situação que precisava de uma explicação bíblica do termo, ele dizia, não, é o Josa que vai explicar isso. Às vezes eu não sabia, e naturalmente não, mas na cabeça dele, só eu entendia de Bíblia no grupo, e que não era verdade. No fundo, eu carregava dúvidas, mas como ele era muito honesto na maneira que ele dizia as coisas, eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar. Muito bom. Lógico, no fundo, eu sabia que não era só eu. Tinha outros na equipe muito bons e bons teólogos, né? Mas porque era ele que falava, isso foi construindo em mim algo tão grande, mas tão grande, que eu me tornei um biblicista. É isso que eu ia dizer. Eu acho que tem muita força quando alguém fala. Sim. É, Especialmente o discipulador, quem que acompanha a gente, né? isso. Eu não sei se eu contei para vocês, eu acho que já, mas quando eu saí de São Paulo e vim morar em Curitiba, o meu discipulador, que era o David, vinha aqui de 3 em 3 meses e ficava 3 dias. E, eu lembro como hoje ele ia pegar um voo às 5 da tarde, num domingo. Então, nós almoçamos e, na sequência, eu teria uma reunião na igreja, domingo à tarde. Eu morava do lado da igreja. E alguém ia levar ele para o aeroporto. Mas antes, nós tínhamos meia hora ali de conversa. Basicamente, a gente estava se despedindo. E eu acho que ele tinha algo para dizer para mim há muito tempo. Há muito tempo. Mas o que ele queria dizer era o seguinte: ele chegou e disse assim, você sabe que você parece comigo em algo? Eu falei, não, a gente não parece em nada. Ele diz, não, eu acho que você parece. E aí ele jogou a pergunta, você adivinha no que seria? Eu digo, não tenho a mínima ideia, eu sou muito diferente de você.
Tá? Ele disse, não, você parece comigo em algo, você tem um coração superficial, eu também tenho um coração superficial. Aí eu falei, fila da mãe. Uau! E aí ele ilustrou, a imagem que ele usou, Walter, revolucionou minha vida. Ele disse assim, olha, imaginem uma camada de areia, aquela areia da praia, colocada num cimento ou no asfalto. E aí você pega uma caneta e você começa a furar aquela areia, é muito fofa, vai rápido, a caneta vai penetrando, mas chega uma hora que ela bate no cimento, no asfalto, e ela não avança, ela encontra algo duro, impenetrável. Aí ele concluiu dizendo assim, nosso coração é assim, nós somos bem parecidos, nós não deixamos as pessoas entrar no nosso coração. Aí ele foi embora, eu fui para a reunião, depois fiquei para o culto, eu não lembro qual foi o assunto da reunião, não lembro nada do culto, e aí eu fiquei apavorado. Eu cheguei em casa, lembro como hoje, era 9 horas da noite, entrei no meu escritório e perturbado com aquilo, o Espírito Santo, tipo, dizendo que era realidade. Mas a maneira como ele falou, que foi uma crítica, mas, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo era elogiado. Aí eu achei um livro, aí eu virei a minha biblioteca e achei um livro, Segredos do Coração do Homem, da editora Betânia, um livro azul. E aí, rapaz, olha, fiquei até meia-noite lá no escritório, pensando, lendo o livro, refletindo, porque aquilo que ele falou constatava. Eu tinha um coração superficial mesmo, num primeiro momento muito amigável de todo mundo, mas chegava uma hora que eu me fechava. E aí passou anos, Shirley. Aí um dia eu compartilhei com ele, e ele nem lembrava, nem lembrava. Aí ele diz, olha, pode ser que eu queria falar era sobre mim. Ele diz assim, pode ser que eu queria falar era sobre mim, e eu achava que você poderia ser uma pessoa que poderia ouvir isso. Mas olha que coisa mais incrível. Essas coisas valem mais do que sei lá. Verdade, verdade. Uma terceira coisa que aparece ali, especialmente no versículo 6, é projetar os sonhos e projetos da pessoa. Projetar os sonhos e projetos das pessoas. Eu aprendi no tempo e no espaço que, quando você ajuda alguém a projetar os seus sonhos e projetos, não custa nada para você, porque você só abre as portas, possibilita, estimula, escreve. Eu tenho uma lista de... Olha aqui, filho, ó. Eu acho que não dá para enxergar, mas eu acho que aqui deve ter umas 30. Não, 30 não chega. Mas aqui são anotações. Às vezes tem uma folha que tem 4, 5 pessoas, e normalmente eu não anoto numa agenda, deixo o papel manuscrito mesmo, são tudo manuscrito, ó. Nada datilografado ou lançado no computador, escrito à mão. Então, às vezes eu vou ler esses papéis. E
eu faço isso quase uma vez por semana. E eu lembro que essa semana eu achei uma anotação e liguei para a pessoa. Eu digo, como é que está aquele projeto? E quase sempre o cara diz assim, se não fosse você, eu não daria a mínima, eu já tinha abandonado, mas você fica me estimulando e para mim correr atrás e dar um jeito e levar em frente. Eu sei que esse é um trabalho penoso, às vezes, para a gente que discipula, porque nem sempre a gente está atento, mas projetar os sonhos e projetos, né? Projetar é fazer o camarada enxergar lá na frente, né? Enxergar as possibilidades. E não só isso, a gente tem que achar os meios, indicar os meios. Então, e Paulo vai falar isso no versículo 6. Ele vai dizer exatamente assim, ó: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Olha, o Timóteo tinha um valor, tinha um dom, tinha um chamado. E Paulo está dizendo, olha, vale a pena você investir nisso, vá em frente, não deixa isso apagar. A palavra reavives, você sabe, né? Não significa que Timóteo estava apagado. O Paulo só está dizendo que ele deveria manter aceso a chama. Né? Walter, como é para você, em relação às pessoas mais próximas a você, no que diz respeito a projetar os sonhos dele? Você é bom nisso? Não sei se sou bom, mas eu gosto muito de fazer isso, muito, muito. Se você me permite, eu vou dar uma tumultuada, mas eu queria só dar um testemunho de que a Sandra é perita em afetividade. Quando ela falou, deu vontade de falar sobre isso. É muito legal ver isso na história da Sandra o tempo todo. Todo o tempo em que o Décio passou por 20 igrejas, onde eu ia atrás, eu via o povo reconhecendo essa afetividade da Sandra. Isso é uma característica muito marcante na vida dela. Desculpa, fecho parênteses. Tranquilo, tranquilo. Mas eu acho que eu consigo viver essa dimensão aí de projetar isso, os sonhos das pessoas, os projetos. É muito difícil falar isso de você, né? Se você talvez seria mais fácil falar não faço isso, né? Mas eu acredito que eu já vivenciei bastante isso, de poder incentivar as pessoas, de poder estimulá-las nesse sentido. Hoje de manhã eu estava na feira e encontrei um menino que eu não via há tempos e eu sei que ele está meio afastado. É o contrário de Timóteo, né? Mas eu pude falar isso sobre a vida dele, o valor dele para Deus, e que as férias dele acabaram hoje, porque eu reencontrei com ele hoje. Suas férias acabaram hoje, brother. Precisamos nos reencontrar. Então, eu sinto muito, muito, muito fogo em poder fazer isso. É uma coisa boa. Só não sei quantificar se isso é 50% ou se eu faço isso a vida inteira, mas me chama muito a atenção isso, Josadak. Você tem naturalmente líderes chaves na igreja local, né? Naturalmente você tem, né? Ali aquela liderança principal, o núcleo duro, dá quantos mais ou menos?
o núcleo duro ali da igreja, a liderança principal? Formalmente 5, mas eu contaria mais umas 5 pessoas que são da pá virada. Hum. E você, de modo geral, tem hábito de projetar os sonhos deles ali, não? Principalmente desses 5, desses 4, né? Porque dentro dos 5 aí da liderança formal, um deles sou eu. Eu Legal. faço isso com frequência. Sou assim, até porque sou meio paulino no sentido que sou mais velho que todos eles. Entendi. Alguns têm metade da minha idade, entendeu? Um pouquinho mais. E eu acho que isso é muito bacana. Nós temos muitas dificuldades, mas se tem uma coisa que há facilidade, é isso entre nós. Graças a Deus. Muito legal, muito legal. As pessoas com quem a gente caminha mais próximo, eles, às vezes, dependem desse empurrão, né? desse projetar os sonhos deles. Quase sempre pessoas liderança, né, que vem de outra igreja, chega às vezes na nossa igreja com sonhos frustrados, né, projetos que não deram certo. E aí, uma das primeiras coisas que eu normalmente pergunto é exatamente essa. Tem algum sonho que gostaria de realizar? Podemos levar isso em frente? E vai estimulando para o fogo não apagar, quer dizer, reavivas, né, como diz Paulo, né? Muito bacana. bem. E o último, gente, é muito simples, eu vou fechar com ele, especialmente isso vai aparecer não só no texto todo, mas especialmente no versículo 7 e 8, que é patrocinar as demandas. E esse lance de patrocinar as demandas não necessariamente tem a ver com dinheiro, porque a gente, às vezes, acha que tem que investir, mas não, necessariamente não tem a ver com dinheiro. O patrocínio, às vezes, é assinar embaixo, é levar o camarada para apresentar ele para alguém. Wesley, tem um rapaz lá que ajuda o Luciano Subirá na parte de comunicação, e ele está fazendo doutorado, né, na área de comunicação, um rapaz muito, muito capaz, e eu acompanho ele desde quando ele era adolescente. E essa semana ele me mandou um recado, né, dizendo que estava organizando uma capacitação, e eu ouvi com carinho, e eu mandei um áudio para ele dizendo: olha, eu quero te apresentar para algumas pessoas. E ele disse: puxa, que legal, tá? E a semana que vem, eu vou levar ele para 2 presidentes de denominações aqui em Curitiba, que pode precisar dos trabalhos dele, né? Naturalmente. Então, esse é o tipo de patrocínio, que você se torna um facilitador, você se torna um canal de ligação entre a pessoa que tem algo para oferecer e o outro que ele não tem acesso. É isso que eu chamo de patrocinar. E é isso que Paulo é para Timóteo. Porque Timóteo, na verdade, ele é baixo clero, né? Timóteo é baixo clero. E Paulo, não, Paulo é o cara. Então, Paulo agora está fazendo meio campo, está fazendo uma espécie de transição, sendo aquele intermediário, está patrocinando as demandas do seu discípulo, né, do seu Timóteo. Então, basicamente, esses 4 pontos.
afeição, afirmação do valor, projeção dos sonhos e patrocinar as demandas. Esse é um grande desafio para todos nós que discipulamos, com certeza. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite especial, por esse tema tão instigante, desafiador, e que nos coloca, com certeza, numa posição de alguém como Paulo, que tem um Timóteo, e que precisamos demonstrar afeto, precisamos afirmar o valor da pessoa, precisamos projetar os seus sonhos e patrocinar suas demandas. Senhor, nos ajude, porque muitos talvez fizeram isso conosco, e nós estamos aqui onde estamos porque alguém fez esse percurso junto conosco. Agora nos ajude a fazer isso com aqueles que o Senhor colocou na nossa mão para cuidar. É assim que oramos, Senhor, é assim que cremos, e assim seja. Amém. Amém. José